Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu venho hoje, no dia 3 de novembro, véspera do primeiro dia do Enem 2018, gravar um vídeo aí com algumas dicas para você na resolução das provas aí desse primeiro dia, que a gente vai ter as provas de redação, linguagens e códigos e ciências humanas e suas tecnologias. Ué, mas você dá aula de Química, você tem um canal de Química e vai gravar um vídeo dando dicas de resolução de provas de ciências humanas, língua portuguesa e redação? Pois é isso aí. Na nossa experiência aí de vida, orientando alunos e alunas nas mais diversas provas vestibulares, a gente acaba tendo um pouco de conhecimento também sobre outras áreas. E é importante a gente dividir isso com vocês. Então a primeira coisa que você não pode esquecer em hipótese nenhuma, que você tem que deixar arrumado hoje, porque se você deixar para arrumar amanhã, muito provavelmente você pode esquecer de algum detalhe, separa já um documento original com foto, pode ser a carteira de habilitação ou o seu RG, tudo bem? Vê se você está com ele original, vê se não é uma cópia autenticada, não pode usar a cópia autenticada, tem que ser o documento original com foto. Se você tiver impressora em casa, imprime o teu cartão de participação lá no Enem, que tem o horário, que tem o endereço do local de prova, tem o seu número de inscrição, porque a gente sabe que erros em listagens podem ocorrer, e aí se você tem um documento oficial, você consegue adentrar o local de prova, isso é muito importante. Já deixa separado aí pelo menos umas 3 ou 4 canetas pretas, esferográficas, com tubo transparente, né? Pode ser uma caneta Bic ou alguma caneta similar. Verifica se essas canetas estão funcionando adequadamente. Não adianta você levar régua, compasso, lápis, borracha, lapiseira. Todas essas coisas serão inúteis porque você não vai poder usar durante a prova. Você vai ter que colocar lá dentro de um saquinho junto com o seu telefone celular. Uma coisa interessante, desabilita todos os alarmes que você tiver no celular que são durante o horário de prova. De repente você precisa tomar um remédio num horário X, já desabilita esse alarme, porque o seu celular não pode tocar em hipótese nenhuma durante a prova, tá certo? Tem muita gente que tira a bateria, mas a gente sabe que hoje os celulares não tem mais a bateria à mostra, pelo menos a maioria deles. Então toma cuidado com isso, isso é bastante importante também. Nesse primeiro dia, vai ser o primeiro dia do horário de verão, então todos os relógios vão ser adiantados por 1 hora. Você não precisa ficar acordado até o seu relógio se adiantar da meia-noite para 1 hora da manhã, né? Você vai para a cama, tenta deitar normal, tenta ir para a cama 1 hora mais cedo, tá certo? Eu sei que nesse momento é praticamente impossível você conseguir dormir tranquilamente, tá certo? Você não vai conseguir dormir tranquilamente, mas você tem que estar descansado. Então vai para o quarto, deita. Se de repente tem alguma música que te relaxa, que te faz esquecer das coisas, coloca essa música para você ouvir, para você tentar ter um sono aí pelo menos de algumas horas, um sono mais tranquilo, tudo bem? Quando você acordar, obviamente você já vai acordar no horário de verão, você já tem que tomar um café um pouco mais reforçado. Antes de ir para a prova do Enem, come alguma salada, um grelhado, alguma coisa que você já esteja acostumado. Para a prova é importante você levar água, algum alimento que dure bastante no seu corpo, tipo uma barrinha de cereal, né? Leva um chocolate para o final da prova, né? Não vai comer no começo da prova, o chocolate é legal você comer mais para o final da prova, que vai te dar aquela energia final para você conseguir concluir a prova com bastante tranquilidade. Todo mundo sabe que vocês têm que estar no local de prova, os portões dos locais de prova fecham impreterivelmente às 13 horas, tudo bem? Então é legal você se programar para chegar por volta de meio-dia, 1 hora antes. Essa 1 hora, ainda mais se você estiver no meio de amigos, de amigas, conversando, essa 1 hora passa voando, você nem percebe essa hora passar e você já vai estar muito mais tranquilo, porque você já vai estar no local de prova. Imagina a tensão que é você estar lá faltando meia hora para os portões fechar e você tá tipo longe ainda do local
local de prova. Você vai chegar correndo, todo esbaforido, apesar de ter meia hora para você dar uma relaxada dentro da sala de aula, dentro da sala que você vai fazer a prova, porque a prova só começa às 1h30, essa meia hora não é suficiente quando você vem de um momento de tensão muito elevado. Por isso é bacana você chegar no local de prova uma hora antes, encontra, reúne seus amigos, bate um papo, deseja lá aquela boa prova, conversa, fala sobre assuntos aleatórios. Provavelmente você vai encontrar gente que há muito tempo você não vê, porque você deve fazer prova perto aí de onde você estuda, perto de onde você mora, afinal de contas você que escolheu o local de prova que você vai fazer, né? A cidade onde você vai fazer sua prova. Então encontra a galera, deixa para entrar faltando uns 15 minutinhos para fechar o portão. Geralmente a galera já começa a dar aquela estreitada no portão faltando 15 minutos. Pô, já entra, senta com calma, verifica se o local onde você vai sentar não está embaixo de sol, se a carteira que você vai sentar não está quebrada, se a cadeira, né, que você vai sentar não está quebrada, se a carteira não está muito bamba. Se tiver bamba, você já tem que pedir lá para o coordenador de sala te dar um papelzinho para você colocar embaixo, enfim, para você ter tranquilidade para fazer a prova, tudo bem? Essa prova você vai receber aí às 13h30 e você tem até às 19 horas para terminar. Eu elaborei mais ou menos um cronograma para que você possa seguir, né? Você se conhece enquanto aluno. Você tem basicamente 3 provas para fazer. Uma prova de redação, uma prova de linguagens e códigos, onde você tem língua portuguesa, você tem um pouquinho de artes, um pouquinho de educação física, você tem a língua estrangeira inserida dentro desse contexto, você tem as literaturas da língua portuguesa. E você tem a prova de ciências humanas, onde você tem história, geografia, filosofia e sociologia. Bom, na verdade, a gente fala em 3 provas, mas são várias provas dentro de uma. A dica que eu dou para vocês é sempre a seguinte: vamos dividir o tempo em 1 hora para fazer a redação, 2 horas para resolver as questões de as questões fáceis, né? 2 horas para resolver as questões fáceis, então aí nós já temos 3 horas de prova. 1h30 para resolver as questões médias e 1 hora para a gente resolver as questões difíceis, tá certo? Por que destinar menos tempo para as questões difíceis? Porque as questões difíceis são as questões que você muito provavelmente vai errar mesmo, né? São as questões que têm a alta probabilidade de erro. Então é melhor você deixar elas para o final, porque você já está com o seu cérebro um pouquinho cansado e a chance de você errar já era grande. Se você deixa para o final as questões fáceis, você corre o risco de errar uma questão que todo mundo vai acertar. E o que acontece quando você erra questões fáceis? O Enem interpreta que você não sabe o conteúdo e que você chutou, de repente, aquela questão difícil que você acertou. Então, a minha dica é: se você escreve muito bem, você vai fazer a prova de redação entre 1h30 e 2h30. Você tem 1 hora para fazer essa prova. Lógico que você pode espichar uns 5 minutinhos para mais ou para menos, mas nunca muito mais do que isso. Se você escreve bem e tem confiança para escrever, começa pela redação. Da 1h30 até as 2h30. Beleza? Aí das 2h30 até as 4h30, você vai ler a prova, vai passar pela prova toda e já vai resolvendo as questões mais fáceis. Como que você vai identificar as questões mais fáceis? Eu procuro sempre identificar assim. Você começou a ler e percebeu que é um livro que você leu no ensino médio, muito provavelmente você vai saber a resposta da questão. Se você pega um enunciado mais curto, muito provavelmente é uma questão mais simples, você vai conseguir resolver. Se você pega uma questão que tenha uma figura, que tenha uma tabela, que tenha um gráfico, que tenha um mapa, muito provavelmente vai ser uma questão que você também vai conseguir resolver, porque essa linguagem visual vai te ajudar na resolução. Então eu também faria primeiro essas questões. Uma dica que eu dou: nunca esgote uma disciplina. Por exemplo, eu sou fera em história, eu mando muito bem em história. Só que na prova de história você vai ter lá uns
35% de questões mais fáceis, mais ou menos uns 40% de questões consideradas médias e mais ou menos uns 25% de questões difíceis. É mais ou menos essa métrica do Enem, tipo 30, 40, 30, 35, 40, 25. Geralmente é isso, sempre tem mais questões médias, um pouquinho menos de questões fáceis e menos questões difíceis, para dar lá a tal da curva de Gauss, para você tentar ficar lá no meio, tá certo? Então vai ter, e essas questões todas já foram testadas com alunos no Brasil todo, então não tem nenhuma questão, vamos dizer assim, entre aspas, inéditas. Lógico, o contexto pode mudar, a ordem das alternativas, mas elas já foram testadas. Então quando eles colocam lá que uma questão deve ser fácil, é porque nos testes, nos pré-testes, essas questões acusaram aí um índice de acerto alto. As questões que são médias tiveram um índice de acerto mediano e as questões difíceis tiveram um índice de acertos baixos. Tudo bem? Então, olha lá, sou muito bom em história, vou procurar as questões fáceis de história. Depois sou mais ou menos em geografia, vou procurar as questões fáceis em geografia. Pô, eu sou bom também em língua portuguesa, vou procurar lá as questões mais fáceis de língua portuguesa, literatura. Pô, se eu tenho facilidade com o meu segundo idioma que eu escolhi para a prova, vou fazer lá as questões de inglês ou de espanhol. Enfim, não esgotem prova nenhuma. Façam lá durante essas 2 horas as questões médias, você vai varrer aí, pelo menos, eu imagino, que entre coisa de metade da prova, quase metade da prova você já vai ter feito nessas 2 horas. Que, de novo, questões de enunciados curtos, assuntos que vocês dominam, tabelas, gráficos, figuras, imagens, tudo isso é interessante você começar por essas, tá certo? De novo, isso é só uma dica que eu estou dando, eu faço assim. Eu não sei como que você vai fazer, mas eu acho que é mais lógico você fazer isso. Depois que você deu essa varrida geral na prova, mais 1h30 para você pegar as questões médias, que são as questões que você sabe o conteúdo, mas que você tem que raciocinar bastante para chegar na resolução. Vocês vão perceber muito que, principalmente na questão das humanidades, você vai ficar sempre entre 2 alternativas, sempre entre 3 alternativas. Isso é bom, porque você está eliminando aquelas alternativas que vão dar menos pontos. Todas as alternativas vão acabar te dando alguma pontuação. A alternativa certa te dá mais pontuação. Então, se você conseguir eliminar 2, 3 alternativas por questão, pô, já tá bom. Depois você volta e continua fazendo, tá certo? Não precisa dar a resposta final. Uma coisa que eu acho interessante é que nesse intervalo, vamos supor, nessas primeiras 2 horas que você fez as questões fáceis, pô, passa já para o gabarito aquilo que você já fez, para uns 5 minutinhos para comer, toma uma aguinha, dá uma esticadinha nos braços, faz uma automassagem aqui nos seus ombros, tenta distensionar um pouco. Esses 5 minutos não farão diferença no final, muito pelo contrário. Essa pequena relaxada que você dá vai te dar ânimo para você recomeçar a prova. Então basicamente você vai fazer a prova em 4 tempos. 1 hora para redação, 2 horas para uma passada geral na prova, resolvendo as questões mais fáceis. Veja bem que o tempo é maior porque você vai ler a prova inteira ou dar uma lida. A gente fala que é ler na diagonal, é tentar identificar assunto, tentar identificar tamanho de questão. Você tem que fazer isso, porque senão corre o risco de chegar lá no final você não ter tempo e chutar a questão que você nem leu. Aí já pensou uma questão mega fácil, que você chega em casa e vai se arrepender até umas horas de não ter lido. Então por isso tem que dar essa lida geral na prova, resolvendo as questões fáceis, por 2 horinhas. Parou, 5 minutinhos, respirou, tomou uma água, comeu, fez lá um exercíciozinho no seu local mesmo, dá uma esticadinha assim na mão, né, que você vai escrever bastante e tal, faz aquela relaxada. Começa as questões que você julgou médias, e é você que vai julgar, não sou eu. Fez lá por 1h30 essas questões, ainda sobra 1 hora de prova. Vai ter sobrado, gente, para vocês aí umas 20 questõezinhas só, 10, 20 questões, vai sobrar pouco, porque você já fez todas as fáceis, você já fez as médias, você já deu uma geral na sua prova. Nessa última hora, aí você para resolver aquelas questões que a chance de erro, ela já é muito grande. Então deixa elas para o final, porque para o Enem não adianta nada se acertar as difíceis e errar as fáceis.
O Enem quer saber se você tem o básico do conteúdo do ensino médio, se você tem o que eles consideram como mediano de conteúdo de ensino médio e o que você tem de avançado. Mas para chegar aqui no topo da pirâmide, você tem que estar com a sua estrutura básica aqui bem solidificada. Então, a dica é: primeiro questões fáceis, depois médias e por último as difíceis. 1 horinha para redação. Se você não escreve muito bem, você vai inverter os tempos. Você começa pelas questões fáceis, essa leitura geral de prova, e depois faz a redação. Então, você tem que ter terminado sua redação até as 4h30. Ou você começa pela redação, 1h30 às 2h30 e 2h30 às 4h30 as questões fáceis, ou ao contrário, da 1h30 às 3h30 faz as questões fáceis, né? Dá aquela lida geral na prova, e das 3h30 às 4h30 você faz a redação. Não deixa para o final a redação, mesmo que você seja zero à esquerda escrevendo, porque se você deixar para o final, a tua redação vai ficar, não vai dar para entender, porque você vai estar cansadão, você vai estar boiando total, você não vai ter argumento nenhum, você não vai conseguir defender argumento nenhum, não vai ter propósito de intervenção, não vai ter nada, você só vai pensar na sua casa. Então tem que fazer aí, ou no começo você escreve bem, ou depois de resolver as questões fáceis, se você não escreve tão bem assim, tudo bem? Não deixa para o final a redação, que é bobagem, beleza? Bom, eu espero que todos vocês consigam ter um excelente Enem, um excelente primeiro dia. Lembrem-se que o mundo não acaba. Quando terminar a prova do Enem amanhã, às 19 horas, o mundo vai continuar normal. Você continua sendo um ser humano maravilhoso. Você simplesmente pode ter ido bem ou mal nessa prova. Não desista. Na outra semana tem tudo de novo. Agora, durante a semana que vem, eu vou publicar os últimos vídeos de revisão aqui no nosso canal. E também no sábado que vem, eu publico um vídeo com as dicas para a resolução da prova de Ciências da Natureza e Matemática, que nesse ano a gente tem meia horinha a mais aí para poder dar uma tranquilizada na galera, e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova. E se você chegou até aqui, eu peço por favor que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, eu peço que por favor você dê uma curtida na aula se você achou que ela foi interessante, essas dicas aí para vocês. Se você tem algum amigo que vai prestar o Enem, por favor, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, e se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, crítica, elogio ou alguma dúvida aqui no nosso canal, é só deixar uma mensagem aqui no YouTube mesmo, ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? Me despeço por aqui, só tenho a dizer agora, beijo, tchau e boa prova!